Sábado Show. Entrevistas. E já estamos de volta, sempre bem rapidinho para que você possa ficar à vontade. É uma satisfação a gente sempre ter pessoas que venham colaborar com a gente, trazendo conteúdo para quem está nos ouvindo. Isso é que é importante, né? Aprendemos juntos, é claro, passamos informações, recebemos informações, mas nada melhor do que a gente também dividir isso com todos. E você, ouvinte que está do outro lado, sempre é o nosso foco. Então, muito obrigado. Mais uma vez, o bom dia a Andréa Rodrigues, que está aqui no nosso estúdio para a gente conversar sobre o mercado de trabalho. Acho que não tem assunto melhor, né? Falar sobre a questão do mercado de trabalho e o profissional de hoje tem tudo a ver com o nosso momento. Então a minha pergunta eu faço e respondo após o bom dia. Que Brasil estamos vivendo, hein, Andréa? Que Brasil é esse desse momento? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia. Bom dia a Mariângela, né, que fez esse convite junto com você. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. E falar desse assunto que é tão polêmico, né, tão discutido atualmente, né? Estamos vivendo um momento que não é fácil, um momento atípico, onde a gente está passando por um processo dificílimo, né, dentro da nossa economia, que isso reflete diretamente no mercado de trabalho, onde os postos de trabalho eles reduziram consideravelmente e a gente está precisando que as pessoas realmente se reavaliem, se reinventem para enfrentar e para passar por esse momento. É muito importante isso. Vou fazer aquela pergunta bem comum. Na sua observação de profissional de tantos anos, mais de 20 anos lidando com esse mercado, lidando com pessoas, o que é que estamos sentindo mais? O que é que uma profissional está percebendo mais? Como é que está o perfil desse novo profissional? Na verdade, Edson, a gente precisa que o profissional atualmente, ele entenda que existe uma necessidade de atualização. Ele precisa se atualizar. Ele, no primeiro momento, precisa se autoavaliar. Né? Qual é a minha situação hoje? Qual é o meu perfil? Quais são meus talentos? Quais são minhas competências? Onde é que eu sou mais capaz? Onde eu consigo desenvolver um trabalho melhor? A partir daí, ele precisa dar um direcionamento à busca dele de uma recolocação. Né? Isso eu estou falando para aqueles que estão fora do mercado. Então, para que eu possa me recolocar, eu preciso me conhecer. Me conhecendo minhas habilidades, minhas competências, eu vou buscar realmente algo que tenha a ver comigo. Pela questão realmente da ansiedade de estar fora do mercado de trabalho, as pessoas às vezes elas demandam currículos, né, e buscam oportunidades em vagas que não têm o seu perfil. Então a gente começa a ter uma dificuldade. Então, primeira orientação que eu dou: defina seu perfil, defina as suas competências, organize o seu currículo, mantenha-o atualizado sempre. Né? É importante que esse profissional ele tenha sempre sua rede de relacionamento ativa, que as pessoas saibam qual é seu status atual, se ele está empregado, se ele está disponível no mercado, para que isso possa vir gerar, né, oportunidades e a partir daí, sim, ele se direcionar. Essa questão do preparo e da atualização é uma prática já muito exigida pelo mercado, não vou nem dizer das empresas, que isso é por consequência, as empresas irão querer atualizar-se e aí para isso também precisa-se de um profissional atualizado. Mas na questão bem pessoal, qual seriam os toques que a gente poderia dar para as pessoas que hoje estão assim tão ansiosas, né? Porque essa ansiedade está mexendo na questão emocional, na vida particular de cada um. Qual seria a melhor dica para o profissional hoje de adquirir, de buscar um novo trabalho, uma recolocação? Uma recolocação. Essa questão da recolocação hoje termina que causa uma ansiedade muito grande. Por quê? O que é que a gente escuta? Encaminhei vários currículos e não estou conseguindo me recolocar. Eu oriento ao profissional que ele avalie a forma como está sendo elaborado o seu currículo.
O currículo é a porta de entrada, é a sua primeira apresentação. A ansiedade, ela é inerente à nossa vontade. Né? Estar ansioso por tentar por 1 ano, por 6 meses e não conseguir essa recolocação é uma coisa natural, mas eu preciso tentar trabalhar um pouco isso, né? Porque eu chego numa entrevista, eu chego muito nervoso e eu não consigo passar exatamente aquilo que eu tenho de melhor. Me diga alguns pecados na hora da entrevista. Vamos citar o seguinte, às vezes a gente fala que um pecado que às vezes as pessoas cometem, como é que eu posso trazer isso para você? São perguntas repetidas, né? Então, o meu colega que é entrevistado antes de mim, ele fala que uma qualidade dele é ser proativo, então eu pego aquela resposta do meu amigo e eu digo, me vejo na mesma forma, fala né? Um pouquinho apenas diferente, mas está no mesmo traz tópico, a mesma né? coisa. Eu acho que você precisa passar quem você realmente é, né? A postura é muito importante. Você conhecer da empresa. Destacar antes. os seus diferenciais. Por exemplo, uma pessoa que tem habilidade com a palavra, que é falante, ela deve colocar isso. Com certeza. Ela não deve se inibir, porque hoje a comunicação é muito exigida, né? Com certeza. E assim, essa questão, às vezes, vamos só puxando um pouco, vamos pensar numa pessoa que está aí de primeiro emprego, está buscando um primeiro emprego. Às vezes as pessoas me dizem, Andréa, o que é que eu vou falar se eu ainda não tive nenhuma experiência anterior? Então, eu não tenho muito o que agregar, eu não tenho muito o que trazer. Certo. Tem, claro, porque você passou por uma sala de aula, você estudou. Será que você não foi um representante de turma? Será que você ali não comandou uma equipe? Será que você não fez um trabalho? Então, você se conhece e você sabe se você tem mais habilidade para a comunicação ou para a organização. Então, é importante, antes de ir para uma entrevista, se preparar. As pessoas não se preparam. Se autoconhecer já é uma coisa importante, né? Importantíssimo. Edson, só para complementar, às vezes a gente pede para que a pessoa fale sobre ele. Eu não estou pedindo nada diferente. Eu estou pedindo, me fale sobre você. Mas eu vou te provocar. Pois não. Olha, na questão da busca do trabalho que a gente acabou de falar aqui, você trouxe isso que eu achei muito importante. Essa angústia por não ter o trabalho. Eu vejo, às vezes, em entrevistas, né? Na TV, ou no rádio, ou mesmo pessoalmente, as pessoas dizem, não, eu não tenho a minha vaga, não tem mais o que vier, eu tô aí pegando. Não, eu não posso deixar escapar. Essa necessidade humana real, como é que faz para administrar isso? Será que esse tempo ele deve ser seguro um pouco? Não é o momento? Ele deve esperar sempre um pouco, o máximo que ele puder, para se adequar melhor no seu perfil? Eu acho que sim. Eu concordo melhor, que né? sim. Por quê? Veja, essa questão, eu pego o que vier. Eu escuto isso praticamente todos os dias. Tem muito isso, né? Todos os dias em entrevista, porque hoje a gente né? está falando muito sobre isso. Só que buscar qualquer coisa pode me levar a dar uma entrega sem qualidade. Sim. Porque eu tenho um potencial, eu tenho uma expertise e eu preciso trabalhar naquilo que eu sou bom. Né? Você então, não estaria preparado para tudo, né? Para tudo. Eu não posso vir trabalhar dentro de um processo onde eu não conheço, onde eu não tenho uma habilidade, uma aptidão. Eu posso não ter a formação, mas às vezes eu tenho a aptidão e isso me ajuda. Então, ir para qualquer coisa, colocar o currículo para qualquer vaga, eu não recomendo. Hoje a frustração, ela parte principalmente disso. Eu encaminho 100 currículos para 100 vagas, onde dessas 100 vagas eu só teria o perfil para 1 ou 2. Então, isso pode me gerar um retorno negativo de 98 currículos enviados. Isso quer dizer, existe justamente uma mão dupla aí? Existe sim, porque o risco até realmente é real, né? Porque assim, na verdade, isso aumenta a minha ansiedade. Se eu distribuo, cheguei segunda-feira, parei na frente do computador, fui ver tudo que tinha de vaga e eu saio mandando pra tudo. Distribuí 100 currículos. Não fui convocado. Um verdadeiro bombardeio na faixa de Gaza para deixar ali para ver o que vai acontecer. Eu não vou deixar nada escapar. Exato. Não está correto, então. Não está correto, porque isso causa frustração. Porque você não vai ser convocado, porque quando a gente pega o currículo para fazer uma análise, porque o primeiro contato é o currículo. Então você não está ali com o perfil daquela vaga. Para você ter uma ideia, às vezes a gente divulga uma vaga, a gente posta uma vaga, a gente recebe milhares de currículos. Desses milhares que a gente recebe, às vezes 150 está dentro do perfil. Então, aquele restante que enviou, como
como se sente de não receber um contato, de não ser convocado para uma entrevista? Então eu não aconselho. Vamos tentar dar uma alegria para quem nos ouve, antes a gente fazer um intervalo. O que é que o mercado hoje está absorvendo mais, com mais necessidade, em função do arroxo atual, e como esse profissional deve estar atento a isso, né? Qual é a dica que a gente poderia dar agora para ele? Edson, hoje a gente está com todas as áreas caminhando de forma muito lenta, né? O comércio, ele sinalizou uma melhora. O comércio sinalizou uma melhora, mas a parte de construção civil, as outras áreas, a área administrativa, tem alguns pontos, a área de saúde, ela não desaqueceu muito, mas assim, a gente tem situações estáveis, com algumas vagas pontuais surgindo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente estar atento ao que está surgindo, ao que está sendo divulgado. Eu preciso me organizar, eu preciso usar esse tempo dessa falta de oportunidade para me reciclar. Às vezes as pessoas dizem: André, eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu estou desempregado. Mas você tem alguns cursos gratuitos na internet, que são online. Você tem alguns cursos sendo oferecidos pelas agências de trabalho. São órgãos que trabalham proporcionando isso. Desenvolvendo, e as pessoas não procuram, Edson. Às vezes tem cursos que abrem e eles fecham sem ter sequer pessoas inscritas. Exatamente. Então, eu preciso aproveitar esse momento para me aperfeiçoar, direto ou indiretamente. Entendido. Na minha observação, para que a gente saia para o intervalo e a gente faça dê essa resposta depois do break que vem. É bem rapidinho. Hoje, em 2017, nós observando essa expectativa que estamos vivendo, Andréa, qual seria a melhor atitude do profissional que está trabalhando? Não responda agora, aquele que está trabalhando, porque a gente está falando de quem não está trabalhando, não é? Esse que está trabalhando, qual seria a melhor atitude dele dentro da empresa, não é? Daqui a pouquinho a gente responde isso, tá certo? Com certeza. Vamos fazer um intervalo para tomar um copinho d'água, a gente volta rápido com o nosso Sábado Show, aqui trazendo entrevista, né? E a entrevista, estamos com ela hoje, Andréa Rodrigues, que é pedagoga, consultora organizacional. Estamos falando de mercado de trabalho e profissional de hoje. Não saia daí, são 7 horas mais 47 minutos. Sábado Show. Entrevistas. Estamos apresentando Sábado Show. Sábado Show. Entrevistas. E já estamos de volta, bem rápido, são 7 horas e 48 minutos, né? Para você que está conosco, muito obrigado pela audiência. Sábado Show, trazendo para você todo final de semana a partir das 6 horas da manhã, um programa que tem um perfil de revista. Dentro do programa, você já sabe, temos aqui vários quadros, notícias, prestação de serviço, não é? Temos também a música, também entrevista que traz justamente muita coisa bacana. E os quadros que nós temos a cada 15 dias, que é o módulo literário com Eduardo Garcia, também o Saúde e Mulher com o Dr. Bruno Leiria, ainda as notícias culturais com a Maria Angela Borba, que no momento ela, por estar dodói do pé e não foi liberada, ela não está presente, mas ela em breve estará de volta. E sendo assim, a gente vem conduzindo aí o nosso Sábado Show, comemorando nesta semana e durante o mês, vamos dizer assim, o mês de maio, o mês das mães, 2 anos de existência e de resistência. Vamos seguindo, microfone aberto, Andréa. Essa resposta sobre quem está trabalhando hoje deve fazer o possível para se manter. Como é que a pessoa faz para ficar no seu trabalho? Eu vejo o seguinte, né? Hoje, para você se manter no mercado de trabalho, você precisa entender
o momento que a empresa onde você está inserida está vivendo. Você precisa estar alinhado, né, aos objetivos da empresa. Você precisa estar alinhado a esse novo momento que o país está vivendo, onde requer de você, enquanto profissional, uma polivalência, né, uma disponibilidade para aprendizado, para conhecimento e troca, né? Então, se você hoje está trabalhando e quer se manter no seu trabalho, eu recomendo que você realmente veja a contribuição que você está dando dentro da empresa onde você está. O que você pode fazer para melhorar? Como está sendo o teu comportamento, a tua postura, o teu comprometimento? Hoje, a gente vê muitas pessoas perdendo as oportunidades de emprego, não por conta de conhecimento técnico, mas por conta de posturas, por conta realmente de relações interpessoais. Você tocou num ponto importante, inclusive vamos falar um pouquinho sobre relações interpessoais, mas essa questão da palavra proativo, tem gente que fica assustado, olha, você for proativo, mas será que eu sou proativo? Vamos deixar claro. O que é proativo, né? O que é ser proativo? Isso, que é uma palavra muito exigida hoje. A proatividade, ela envolve atitude. Muitas vezes o profissional, ele fica apático. Simplificando, não é esperar apenas que o patrão diga, olha, faça isso, né? É você também ter sua iniciativa e não ficar tão com medo. Às vezes você tem uma ideia e tem medo de dizer da ideia. Não pode. Você tem que dar sua sugestão de melhoria. Primeira coisa é você entender qual é a cultura dessa empresa onde você está inserido, né? Porque às vezes eu estou dentro de uma empresa que ela não me permite, muitas vezes, né, sugerir, ela não me permite fazer mudanças. Não é uma empresa inteligente, viu? Eu não tenho a atitude, eu não tenho assim, digamos, a autonomia para a mudança, mas eu tenho, sim, a oportunidade de fazer sugestões. Então, nada impede que eu faça sugestões. Então, a pessoa, quando a gente fala de proatividade, eu estou falando que você se antecipe. Vamos pensar numa pessoa da área administrativa. Se você trabalha na área administrativa, você deve ter uma agenda. Se você tem uma agenda, você deve fazer anotações de todas as suas rotinas ou das coisas que lhe são solicitadas. Não precisa que teu gerente te peça. Você pode lembrá-lo. Você pode se antecipar. Hoje a gente precisa de pessoas que se antecipem, né? Sem aquele medo de dizer, não vou falar porque aí vou mandar eu trabalhar mais ainda, eu vou me carregar. Por favor. Eu vou acumular funções, eu vou acumular responsabilidade. Pode dar sugestões que podem trazer benefícios para você também. Olha, para otimizar o seu trabalho. Isso aqui já vai fazer com que eu saia mais cedo, sei lá. Sugestões para otimizar esse trabalho dentro da empresa. O modelo hoje de empregabilidade, né, de trabalho, ele precisa ser participativo. Precisa haver esse link, esse dinamismo. A gente precisa ter mais produtividade. Hoje a gente tem pessoas que cumprem horário em alguns momentos, mas não conseguem ser produtivas. Estar todo dia no trabalho não quer dizer fazer uma boa entrega. Quando você pergunta o que é que eu tenho que fazer para me manter no meu emprego, faça uma autoavaliação. Eu vou dar uma sugestão, por exemplo. Se fazer o que gosta ajuda muito. Então muitas vezes você, quando faz o que gosta, você percebe se você já é proativo. Porque muitas vezes você gosta tanto que ninguém nem pede para você fazer. Exato. Você já está fazendo, já está se antecipando. Suas ideias fluem mais, suas sugestões, sua participação na empresa. Isso faz com que aquele gestor que tem a sensibilidade a isso te veja como diferencial. Exatamente. E faz com que você cresça, né? Claro, quem tem empresa de repente que são cegas aí, mas existe para você o seu próprio crescimento particular e você não deve se cercear para isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de relação interpessoal. Como fazemos para ter um relacionamento bom, não somente com o patrão, né? Mas com o colega do trabalho, com o nosso cliente interno, que é o nosso colega. É importante que a gente respeite as diferenças. O primeiro passo para uma boa relação interpessoal é respeito às diferenças. Eu preciso entender que as pessoas, elas não são iguais, que elas realmente trabalham em ritmo, em dinamismo diferente
Então, a partir do momento que eu entendo que elas não são iguais, eu começo a respeitá-las. Trabalhar com pessoas diferentes é agregar valor, né? É agregar valor. Na hora que eu trabalho com pessoas que não têm algo a mais, ela vai estar somando comigo, ela vai estar agregando a mim. Então, é importante hoje que você se relacione bem, é importante que você tenha um trabalho que seja um trabalho participativo, onde você agregue outras pessoas ao teu trabalho. Não se pode mais trabalhar sozinho. Não existe mais nenhuma função onde você faça o seu trabalho sem precisar do outro. Então, a relação interpessoal hoje, esse trabalho em equipe, a criatividade, eles são exigidos constantemente dentro do mercado de trabalho. Muito bom. Hoje está muito em voga as redes sociais, a informática, a internet, não é? O uso desse equipamento, ele também está atuando dentro da empresa como veículo de mídia, de publicidade, de divulgação, de contato, de até enviar documentos, receber documentos. Mas o que a gente deve fazer para não exagerar e não cair nos clichês da vida? Esse está sendo um grande problema. Eu acho que André vai ter algo bom para dizer a gente aqui, para a gente aprender. A gente sempre ficar tão fissurado nisso. A gente sempre diz, né? É complicado às vezes a gente dizer para um jovem: olha, você precisa saber utilizar a questão da tua mídia, a questão da comunicação, a questão do celular. Gente, existe horário para tudo, né? Se você trabalha numa área comercial, onde você faz venda, onde você gera pedido por e-mail, por WhatsApp, você precisa estar ali, conectado. Se você trabalha dentro de uma área administrativa, onde não requer isso, deixa teu celular na gaveta, deixa ele guardadinho, né? Dentro do momento que você pare para um lanche, para alguma coisa, tira e dá uma olhada. Se não é tua atividade, se não envolve o uso constante do celular, deixa guardado. Hoje a gente vê que em algumas situações a produtividade, ela cai, porque as pessoas, elas não conseguem ter foco. Elas fazem uma atividade, elas olham o celular. Elas fazem uma atividade. Longe, né? Então, falta assim, concentração. você termina que você não entrega o algo mais. Você às vezes nem cumpre a tua atividade do dia. E deixa até de perceber coisas importantes, né? Exato. A tua permanência dentro do mercado, dentro daquela vaga, ela vai muito das tuas atitudes de dia a dia, né? Como é que eu estou atento ao cenário? Eu sei que é muito clichê a gente tá tocando nessa questão do celular, porque todos nós temos o nosso pecadinho, sim, mas o que tem de importante é a gente ter o senso, né, de não exagerar nisso, porque é um objeto, né, que hoje em dia está envolvendo as pessoas de uma maneira arrebatadora. Tem que ser um pouco mais ponderado, principalmente no ambiente de trabalho. Essa questão do intervalo, eu acho que é óbvio, é realmente bem sugerido, e também quando se há necessidade de fazer o uso daquela ferramenta, daquele aplicativo, seja lá como for, para utilizar isso. Mas, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do que a gente chama de modernidade, a médio e a longo prazo, o que é que vem na sua visão desses anos todos de experiência na área de consultoria, de RH, de lidar com pessoas? O que está vindo por aí? Essas mudanças todas nesse mercado, nessas questões até mesmo das leis que estão mudando, né? Exato. Será que o nosso público tem que se preparar mais ainda? Como é que está a tua visão sobre isso? Eu vou falar muito do que eu percebo, né? Do meu sentimento em relação a isso. O perfil do trabalhador, ele vai precisar mudar um pouco mais. O que acontece? A gente precisa ter uma flexibilidade de horário, onde muitas vezes o trabalhador hoje ainda não é acostumado a isso, né? Como é que eu posso te relatar isso? Às vezes a gente tem uma vaga de trabalho onde eu preciso de uma pessoa em tempo parcial, mas às vezes a pessoa não está disponível para isso. E essas reformas, ela traz isso. Ela traz horário parcial, ela traz uma livre negociação, empregado, empregador. E
O trabalhador, ele precisa estar atento a isso. A gente conversa com algumas pessoas e percebe que ele ainda não ouviu nada sobre esse assunto. Ele não baixou, ele usa o celular para outras coisas, mas ele ainda não baixou um vídeo que fale sobre a reforma, quais são os pontos que estão sendo discutidos. Então, a gente precisa começar a pensar que daqui a alguns anos, esse modelo que temos hoje não será mais um modelo de 5 ou 10 anos. Certo. Esse modelo onde você entra na empresa às 8, você sai às 18, onde você cumpre 8 horas de trabalho, onde você tem um intervalo, ele tende a mudar. Não seremos mais tão mecânicos, seremos bem mais, para falar meio difícil, meio dual, quer dizer, iremos variar muito, teremos várias modalidades também. Exatamente, né? De contrato, de relações de trabalho. E isso é É necessário. necessário por causa da mudança mesmo, eu percebo isso também. E aí o trabalhor, ele precisa entender que ele não está perdendo com isso, né? Em algumas situações. A gente não está discutindo a reforma, claro. Mas eu digo, poxa, até que ponto eu estou perdendo na hora que eu pego um trabalho em regime parcial? Eu posso pegar um outro trabalho. Aquela linha mais tradicional do trabalho, ela irá mudar, sim. Mas isso não quer dizer que venha ser uma tremenda catástrofe. Pelo contrário, a situação ela vem de uma maneira para que as pessoas vá se adequando. Exato. Só que aí eu preciso me antecipar. Você percebe, só voltando um pouquinho à parte de currículo, você percebe que tem pessoas que ainda preparam currículos da mesma forma que preparava 10 anos atrás. Então, o currículo, ele não traz uma informação adicional, ele não traz informações relevantes que possam me fazer te convidar para uma entrevista. Diga algumas coisas que poderia não estar faltando no currículo. Período que você passou nas empresas onde você trabalhou. Certo. É importante demonstrando que a gente... a experiência, por mais que ela seja comprovada depois, né? Mas que o que tem que estar ali no currículo é o fato que você tem. Exatamente. Né? É importante que você destaque suas habilidades. Às vezes, facilidade com comunicação, organização, trabalho com documentos. Fala um pouco sobre o que você... em contabilidade, de repente a pessoa tem gestão de outras questões. Fala um pouco sobre o que você sabe fazer. Não faz um currículo único, faz um currículo que ele seja personalizado para aquela situação onde você retrate. Quando a gente fala desse modelo tradicional que precisa ser mudado, a gente fala também desse perfil tradicional do trabalhador que precisa ser atualizado. Ele precisa estar pronto para essa mudança que provavelmente irá acontecer. Né? Hoje a gente já tem um pessoal da área de tecnologia que trabalha dentro de uma realidade bastante diferente. Né? Eles têm... Não pode concluir. Eles têm um horário livre, eles param para um jogo, eles param para porque a produtividade dele não é o horário. É o que vai importar. É o que importa. Hoje, dentro da parte de tecnologia, a gente já tem isso. Na verdade, sempre importou, mas a gente tinha uma outra visão em função da lei que determinava que tinha que ser assim. Não dizia, não, depende de quanto. Não, isso aí é para venda, isso aí é para questão comercial, não é? Não. Então essa mudança ou essa junção, de repente, é que está sendo mais focada e olhada de uma maneira diferente. Exatamente. Bem, para a gente falar um pouco, essa questão do mercado informal, as pessoas que trabalham buscando também a sua melhoria, porque de repente não está trabalhando formalmente e está buscando o mercado, esse mesmo mercado que a gente está discutindo, mas de uma maneira mais independente. Qual a tua opinião e quais dicas você poderia dar? Eu acho que o mercado informal hoje, ele ganhou uma proporção muito grande. Em virtude da falta de vagas de emprego formal, você vem para a informalidade. Eu tive a oportunidade de conhecer uma profissional que participou de uma seleção, que ela trabalha com produtos na área de beleza, só que ela se organizou para isso. A informalidade não quer dizer eu não ter horário para trabalhar, não quer dizer que eu trabalho um dia, passe 10 sem trabalhar. Às vezes eu estou na informalidade e dentro da informalidade eu me formalizo. Eu tenho minha agenda dos meus contatos de cliente. Tem pessoas se dando muito bem trabalhando dessa forma, conseguindo gerar uma renda até maior do que a que ela tinha na formalidade. O que eu preciso é entender que dependendo do que eu estou fazendo, se for uma venda, eu estou atendendo um cliente. Então eu preciso entender como atender esse cliente, como fidelizar esse cliente. Então a informalidade requer do profissional também
um conhecimento, uma postura profissional. Uma questão ética. Para ele mesmo. Para ele, claro. Ele é o gestor dele. Exatamente. E ele pode utilizar isso no momento da formalização. Ele traz a expertise dele, a experiência dele, desse momento de informalidade e agrega para essa empresa onde ele está se inserindo. Tem isso é muito importante, prestador, né? De serviço. Exatamente. Outra coisa, ele vai trabalhar ali com a questão de orçamento, ele vai trabalhar aí com planejamento, ele às vezes não se dão conta que estão trabalhando com tudo isso, mas na informalidade eu estou fazendo uma questão de uma rede de relacionamentos, eu me organizo, eu preciso ter um estoque dependendo do que eu estou fazendo, eu preciso ter esse controle financeiro, e isso tudo é experiência que depois você traz para o mercado formal, caso você queira retornar a ele. Então a informalidade hoje, ela vem crescendo, mas ela vem crescendo num modelo diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que esse profissional ele pode se descobrir? Aquele que não era tão produtivo na formalidade, ele pode se tornar mais produtivo na informalidade, entre aspas, porque a informalidade que a gente está falando hoje não é você ficar totalmente isento ou livre das questões. Você pode pagar o seu MEI, né? Exatamente. Que é uma questão hoje muito em voga. E a minha pergunta, que eu não sei se hoje ainda está valgando, ainda tem a condição de alguém fazer o recolhimento do seu INSS como individual, não como MEI? Tem ainda? Sim, que bom. Então você não tem motivo para dizer que não pode trabalhar, se assim quiser, de uma maneira independente. Mas há essa questão, André, será que há alguém que possa ser mais produtivo na informalidade, sendo dono de si próprio, gestor de si mesmo, ou aquele também que é informal, de repente ele pode se tornar mais produtivo lá dentro da formalidade? Existe isso. Isso é muito relativo, né? Depende muito do perfil, às vezes da necessidade do cenário que você está vivendo. Na hora que você vem para a informalidade, você deixa de ter a garantia do teu salário certo no final do mês, né? Você precisa produzir para ganhar, você precisa fazer o teu salário. Eu uso sempre uma expressão que eu digo o seguinte, pessoal, você precisa ser uma empresa dentro da empresa. Todo mundo é uma empresa, né? Que a empresa você é S.A. Você é uma empresa. Então você precisa produzir. Até porque empresas não existem sem o ser humano. Exato. Então assim, eu encontro muito isso. Pessoas que saíram da formalidade, vieram para a informalidade e conseguiram dar um salto como profissional, como pessoa, na questão até mesmo de resultados financeiros. Eu conheço pessoas que vivem como autônomo há 15, 20 anos, que construíram histórias maravilhosas, né, na informalidade. Vamos fazer o seguinte, a gente falou um bocado sobre o perfil do mais jovem. Sem citar, a gente evidentemente sabe que o mercado está absorvendo sempre, evidente, os mais jovens, porque é normal a substituição, é normal a questão da mudança de mercado, isso é natural, faz parte da nossa natureza. Muitos irão se aposentar e outros irão ter que recomeçar para tomar o lugar daqueles que estão se aposentando. Mas fale um pouquinho, que o tempo é curto agora. Como é que está essa questão do mercado para a pessoa mais madura? Qual a dica importante para quem já está chegando aos seus 50, 55, 60 anos, que de repente ainda quer continuar trabalhando ou de repente foi desligado da empresa? Esse grupo de pessoas, né, vamos chamar assim, são pessoas muitas vezes que têm uma vasta experiência e que somam bastante, né? A primeira coisa, ele precisa estar atualizado, né? Então, atualizado naquilo que ele faz, atualizado com a questão da informática, porque qualquer coisa hoje a gente requer um conhecimento mínimo de informática, nenhuma coisa avançada, mas o mínimo. Então, para essas pessoas, desse grupo de pessoas com mais de 50, primeiro ponto esse como mínimo é que tá, aí que você falou é saber usar, né? O mínimo, pelo menos saber usar. Porque às vezes surgem oportunidades novas, mas de onde ele veio, por ele já está há muito tempo, então não se fazia essa exigência, né? Então, primeiro ponto é isso. Como é que está esse meu conhecimento, né? No segundo momento, ele não achar que pelo fato de ter essa idade, de estar dentro desse grupo, ele deixa de ser produtivo. Eu tenho que saber redirecionar. Muitos profissionais nessa idade, eles procuram um apoio, né, de profissionais que vai mostrar para ele outros horizontes. Por isso que muitas empresas trabalham com essa questão de preparar você para uma aposentadoria, para um terceiro momento. Então, primeira coisa,
o que é que eu fazia, qual é a minha experiência, como eu posso voltar para o mercado. Onde eu me como encaixo? É que está a minha informática, como é que está esse meu contato com esse mundo digital de hoje. Eu tenho o mínimo de conhecimento. Hoje a gente tem professores que vão em casa dar aula para as pessoas desse grupo de idade. Sim. Então, esse é um ponto. Segundo, como é que eu chego para a entrevista? Eu chego achando que eu sou a pessoa que tem toda uma bagagem, uma experiência e que deveria estar no lugar daquele jovem? Ou eu entendo que eu vou ali para aprender também com ele? Um pouco de humildade, né? Um pouco de sabedoria, se atrela isso tudo e vai realmente redirecionar a sua busca. Que bom. Muitas vezes a gente precisa refazer esse direcionamento. Ótimo. Bem, o tempo nos consumiu, né? Mas foi Ótimo. muito bom. Eu acredito que a gente Edson. aprendeu bastante, discutimos pontos importantes. Tem muita coisa. Eu sei que Com o seu certeza. universo é um oceano, né? Ou o oceano é um universo, eu não sei bem. Mas se eu não tiver lhe perguntado algo, fique à vontade para falar. Deixe a sua mensagem. Por favor, também deixe seus contatos, uma página, telefone, e-mail, o que desejar. Seja aí bem-vinda. Eu gostaria de agradecer, né, a você, a Mariângela, que me fez esse convite, a todos que estão nos ouvindo. Foi um prazer estar nessa manhã aqui com vocês. O recado que eu deixo para quem está nos ouvindo, quem está aí buscando uma recolocação, ou até mesmo quem está trabalhando, se autoavalie, né? Faça uma análise das suas entregas, da forma como você está agindo, como você está trabalhando, ou como você está indo buscar essa nova oportunidade. O mundo mudou. As pessoas precisam mudar, precisam acompanhar essa mudança, né? Eu queria só fazer uma observação. Esse meu tempo de experiência, Edson, ele envolve uma parte onde eu fui funcionária, onde eu trabalhei enquanto funcionária. Sim. E depois sim, passei a ser autônoma e há 5 anos estou à frente da Rodrigues Assessoria, Isso. que é uma empresa que trabalha com a parte de recrutamento e seleção, treinamento, a parte de auditoria trabalhista, todos os subsistemas da área de RH, prestando serviços, né, de uma forma geral. Então, o nosso contato, o nosso telefone fixo é o 3031-0897. Sempre estamos divulgando as vagas no Informe Vagas, em outras redes, né, sociais. E a gente está à disposição. O meu celular e o meu WhatsApp À vontade. é o 8877-8622. Tento responder a todos que me mandam mensagem, que tentam realmente tirar alguma dúvida. E Tem algum endereço na internet que queira deixar? temos sim, deixa eu só te passar. É importante que você sempre esteja buscando. Na internet a gente tem Rodrigues e Rodrigues Assessoria, lá no Face. Você entra Rodrigues e Rodrigues Existe Assessoria a página. e lá tem a página do Face. Ótimo. Que aí a gente posta as vagas que estão sendo buscadas nesse momento, né, que a gente está buscando. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, né? Desejo boa sorte a quem está nessa busca por recolocação. É verdade. Digo para essas pessoas que já estão buscando há mais de 6 meses, não desanimem, parem, reavaliem, analise seu currículo. Se for o caso, peça o auxílio de um profissional para lhe orientar como fazê-lo melhor, e vá em busca. Não mande currículo para todas as vagas. Tá. Mande para aquela que você realmente tem competência. Dica importante, bem dada e citada aqui pra gente se ligar na linguagem mais jovem e para você também, que seja jovem ou não, que às vezes a juventude tem muito a ver com Estado o nosso de espírito, né? estado de Isso aqui é importante, então desejamos sim que você também tenha toda a sorte. Muito obrigado por trazer esse conteúdo, por estar aqui hoje, não é, no dia 6 de maio de 2017, dentro do estúdio aqui da Rádio Nova FM em 106,3 e dentro do nosso programa Sábado Show. Muito obrigada a todos. Muito obrigado mais uma vez a você também que está do outro lado, ouvindo aqui a nossa programação. Estaremos de volta com mais um programa sábado que vem, ao vivo, das 6 da manhã até às 8 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau. Acabamos de apresentar Sábado Show.